Estamos começando mais um Cara a Cara com o Dr. Luiz. E na data de hoje eu entrevisto engenheiro Daniel, pré-candidato a prefeito da cidade de Taboão da Serra. Fala, meu irmão, como que você está? Tudo bem? Bem, graças a Prazer Deus. tê-lo aqui nessa data de hoje, falar um pouquinho sobre políticas públicas, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E é um prazer receber aqui você nessa noite, viu, meu amigo? Luiz, um prazer é todo meu. Na verdade, para mim, mais uma vez é uma honra estar participando desse podcast, cara a cara com o Dr. Luiz. Na verdade, é a primeira vez, né? Mas Primeira. um podcast já conhecido nosso aqui, a gente sempre tem vindo aqui conversar um pouco, falar com a população e eu agradeço a oportunidade. Eu acho que cidade nossa é muito difícil, é uma cidade que não tem televisão, é uma cidade que, para a gente levar a informação para as pessoas, através. Um podcast é muito importante, porque dessa forma a gente consegue levar aí as nossas propostas, nosso projeto aí para a população e obrigado aí pela oportunidade. Bacana, Daniel. Eu acho que a ideia do podcast, quando eu criei, Daniel, isso já tem mais ou menos um ano que eu estou nessa empreitada, foi justamente isso, né? Eu acho que a nossa região, ela é carente hoje de informações, ela é carente de ter aí uma interlocução direta aí com a população, dar oportunidade para as pessoas, dar oportunidade para a periferia, dar oportunidade para o pequeno empreendedor. E surgiu, na verdade, com esse intuito de dar voz à população. E aproveitando o ensejo, claro, trazer pessoas, personalidades, pessoas que estão em destaque dentro da nossa cidade, né? E sabemos aí que você é pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra, já foi candidato em 2020 e volta ao cenário político hoje em 2024 e muito mais forte, né? E antes de falar de política, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Engenheiro Daniel, da onde você veio, você é de Taboão da Serra, você mora em Taboão da Serra. Conta um pouquinho da sua história, trajetória, até chegar na política em 2020, e depois a gente dá essa sequência aí. Bom, vamos lá. O engenheiro Daniel é justamente pela minha formação, né? Me formei, sempre fui de Taboão da Serra. Na verdade, vim para Taboão da Serra com 3 anos de idade. Então, me considero um taboanense, até mesmo porque já tenho o título de cidadão taboanense. Vim para Taboão da Serra com 3 anos de idade. Morei praticamente 20 anos aí da minha vida ali no Parque Pinheiros, na Rua do Fórum, né? Conheço, Na claro. Mário La Torre, no condomínio Vale dos Pinheiros. Sempre atuei dentro da cidade aí na área esportiva, sempre joguei bola, fiz muitas amizades, principalmente com grandes políticos da cidade, através do esporte, através do futebol, mas nunca fui para o segmento da política. Na verdade, me formei em engenharia civil em 2009, fui trabalhar no segmento privado, trabalhei praticamente aí 10 anos no segmento privado. Em 2017 teve uma queda na construção civil. Na verdade, teve uma queda no país e a construção civil é o primeiro segmento a sentir essa queda, até porque construção civil depende de venda, né? Principalmente no segmento que eu trabalhava, que era no segmento imobiliário. Então, 2017 teve essa queda e eu tive uma oportunidade de estar como secretário de manutenção na gestão anterior. Fiz um trabalho de 2017 a 2020 e foi aonde nasceu, né, esse desejo, essa vontade de participar da política. Bacana. Eu acho que antes de ter trabalhado na política, eu fazia muito trabalho social, sempre joguei bola em grandes periferias da cidade, em times que tinham trabalho social na cidade, sempre ajudei, sempre fiz um trabalho de tentar resgatar pessoas que tinham dificuldade, levando para o segmento privado. E quando eu entrei na vida pública, eu entendi que realmente ali, né, era o local certo, o local correto para a gente que sempre gostou de pessoas, que a gente que busca fazer transformação na vida das pessoas. E aí foi nascendo esse amor pela política. Fiz um trabalho muito legal na cidade durante 3 anos. Vim candidato a prefeito em 2020, minha primeira eleição. Muita gente entendia que era uma questão muito difícil por eu não ter disputado nenhuma eleição, mas nós conseguimos fazer um feito histórico aí de dividir a cidade, né? Há quem diz que nós ganhamos a eleição, ganhamos o primeiro turno, fizemos 46 mil votos contra 44 do adversário. E primeira eleição que teve 2 turnos na cidade, no segundo turno a gente acabou não tendo
o mesmo êxito aí, mas mantemos o nosso projeto durante esses 4 anos trabalhando. Trabalhei na cidade vizinha, na cidade de Embu das Artes, mas sempre mantendo o nosso foco, que é Taboão da Serra, o nosso objetivo aqui em Taboão da Serra. Moro ainda em Taboão da Serra, nunca me mudei de Taboão da Serra, moro no condomínio Cerejeiras 1, sou casado, tenho 2 filhos, Sim. Danielzinho de 4 anos, a Giovana de 12 anos. Sim, E a gente continua firme no nosso projeto, na nossa luta, até mesmo porque jamais, pelo fato da gente ter dividido a cidade, jamais a gente poderia deixar o nosso projeto de lado, porque a população realmente, de fato, comprou essa ideia e gostaria de ter uma renovação na cidade. A gente sentiu isso naquela eleição e sentimos isso com muito mais força hoje. Então, pode ter certeza que hoje estou como pré-candidato, mas é questão de tempo, questão de detalhes. Se Deus quiser, dia 28, inclusive, já aproveito a oportunidade aqui para convidar aí todos os internautas, a todos que estão assistindo essa live, dia 28, no Espaço Bir, ali na Res Bittencourt, ao lado da alça do Shopping Taboão ali. Nós faremos lá a nossa convenção e lá a gente vai oficializar aí a nossa candidatura aí na cidade, Luiz. Bacana, bacana, Daniel. E eu estarei lá, hein? Contem comigo. Também, coincidentemente, sou pré-candidato a vereador por Taboão da Serra, junto com você, Daniel, que é um prazer. Eu acompanhei em 2020 o seu trabalho, que foi assim um crescimento gigantesco, porque realmente não era uma figura pública conhecida dentro da cidade, e dentro de uma proposta, reverteu isso em um curto tempo, chegou lá em primeiro lugar no primeiro turno, e depois acabou revertendo a situação, e hoje eu vejo com clareza que a cidade perdeu muito, muito mesmo, em não ter você hoje à frente da prefeitura. Eu vejo hoje o governo atual com uma rejeição aproximadamente de 70% dentro do governo, que é algo praticamente inusitado aí dentro das prefeituras, uma primeira gestão no qual se apostou em algo diferente e tivemos uma decepção, infelizmente. Então, hoje, eu não tenho dúvidas de que a candidatura do engenheiro Daniel é uma candidatura sólida para ir ganhar e para ir para a prefeitura em 2025. Né? Porém, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve. Você foi secretário no governo anterior, foi secretário em Embu das Artes, né? Desenvolveu um belíssimo trabalho, por sinal. Hoje, Embu das Artes é uma cidade de referência, assim como Barueri, São Caetano, cidades aí que têm êxito dentro daquilo que construiu dentro de um longo tempo. Em Embu das Artes, dentro de 2 anos, ela se tornou uma referência também, principalmente para Taboão da Serra, que é uma cidade vizinha. Né? Embora Embu seja uma cidade menor, ela conseguiu, em ascensão, fazer aquilo que, em anos, os governos anteriores não conseguiram fazer. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque a experiência de trabalhar numa cidade que teve um êxito no crescimento ela é muito válida, né? E nós vamos levar isso muito em consideração na escolha do novo prefeito para Taboão da Serra. Sim. Luiz, falando um pouco, então, né, sobre a sua pergunta referente à passagem que eu tive primeiro por Taboão da Serra, nesses 3 anos, de 2017 a 2020. Para mim, foi uma experiência muito boa, muito importante e me ajudou muito, até mesmo na minha candidatura. Por quê? A Secretaria de Manutenção, Secretaria de Serviços Urbanos, ela te possibilita conhecer todos os segmentos da cidade. Por quê? Toda a secretaria, ela precisa ter uma parceria com a Secretaria de Manutenção. Vou dar um exemplo. Secretaria de Esportes. Tem vários equipamentos esportivos na cidade. Precisa da Secretaria de Manutenção para você fazer o quê? Da manutenção, conservar os equipamentos, manutenção preventiva, manutenção corretiva. Secretaria da Saúde, mesma coisa. Secretaria da Educação. Então, a Secretaria de Manutenção, ela automaticamente ela é um braço de todas as secretarias. Então, você faz uma integração muito grande com os outros secretários. E isso me possibilitou ganhar um grande conhecimento da gestão pública, de que forma é feito, né? Quais são os passos que a gente deve fazer para prosperar, para que a cidade possa desenvolver. Né? E mais que isso, te possibilita também de conhecer todos os lugares da cidade. Então, você vai conhecer todas as demandas. Por mais que você esteja ali
simplesmente para fazer a zeladoria da cidade, mas possibilita você conversar com todos os moradores. Então, eu fiz trabalho no São Judas, fiz trabalho no Leme, fiz trabalho nos 4 cantos da cidade, no Pazini, no Monte Alegre, no Maria Rosa, no Laguna. Toda a cidade você tem demanda, né, de zeladoria. É mato, é escadão, é iluminação pública, é pavimentação, é captação de água pluvial, são os bueiros, enfim. Qualquer canto que você imaginar da cidade, existia uma demanda e a gente trabalhou nisso. Eu costumo dizer o seguinte, que em 3 anos, Luiz, em 3 anos, eu tive a oportunidade de fazer trabalho em todas as ruas da cidade, sem exceção. Isso aí era até um lema que eu levava nas minhas reuniões. Eu chegava e falava, gente, eu desafio vocês a apontar uma rua nessa cidade no qual eu não tenha feito um trabalho. Então, isso possibilitou muito de conhecer a cidade. Já na questão de Embu das Artes, para mim foi muito importante, por quê? Primeiro, deixar claro do seguinte, existe uma fala do atual prefeito da cidade, no qual eu abandonei a cidade e fui trabalhar em Embu das Artes. Na verdade, eu não abandonei a cidade, muito pelo contrário. Eu acredito que se hoje a população tem uma sensação de abandono na cidade, é justamente pela gestão atual. Sim. E não de pessoas que ficaram fora da gestão. Eu concordo com você plenamente. Hoje, a cidade, assim, é um jargão até falar a cidade está abandonada, a cidade está abandonada, a cidade está abandonada. E realmente está. E o que é feito hoje, na verdade, é um desfavor à sociedade, né? Então, a gente tem exemplos que a gente vai falar sobre isso, questão da BR, questão do Palácio do Povo, e entre outras situações, no qual a gente enxerga hoje que foram malefícios para a cidade, em benefício muitas vezes direcionados, que hoje não trouxe êxito para a cidade. E a gente está tendo muitos problemas, isso é fato, né? Então, eu percebo que quando você sai de Embu das Artes, sai de Taboão da Serra, recebe o convite para trabalhar numa cidade que está em crescimento e desenvolve um trabalho surpreendente, porque hoje quem anda em Embu das Artes consegue ver o Embu antes da sua participação e posteriormente. E considerando, claro, a gestão atual, que está lá há 8 anos, que também está fazendo excelente trabalho, sem dúvidas disso. Mas, assim, a participação de um secretário eficiente, que conhece aquilo que está fazendo, é fundamental para o êxito do futuro. É um conjunto. É um conjunto de tudo. E, com certeza, você teve uma participação muito especial nisso, por isso que foi cotado para vir como prefeito de Taboão da Serra. Então, eu vejo que hoje o preparo ele está nesses períodos de trabalho, né? Eu falo que teve lá uma escola, uma faculdade e hoje você está pronto para assumir aí a diretriz e o volante da cidade aí, com certeza. Né? Sim. Essa questão da nossa passagem lá por Embu, Luiz, é assim, o que eu levo de experiência, o que eu trago de experiência de Embu das Artes? Lá, antes de qualquer ação que nós façamos, é claro que assim, a gente discutia muito a cidade com o prefeito, com as outras secretarias, mas... Aqui, tá bom? Vira um pouco mais para cima. Só. Tá. Então, é assim, o que eu entendo, qual foi o mérito do crescimento que nós tivemos na cidade? Toda ação que era feita na cidade, todo investimento que era feito na cidade, sempre teve a participação popular. A cada 2 meses, nós fazíamos reuniões e levava os projetos que nós tínhamos para a população. Então, por exemplo, eu pegava um determinado bairro da cidade, a gente entendia que ali naquele bairro a gente faria um investimento, seja na educação, seja na saúde, seja na mobilidade urbana da cidade, através de pavimentação, de novas vias, remoção de semáforos e criação de rotatórias para... facilitar o fluxo, né? Exatamente, né? Dar fluidez para o trânsito. Tudo que era feito lá era conversado antes com a população. Então, a gente levava um projeto para a população e a população opinava sobre aquilo. O que acontece? Você minimiza, né, a possibilidade de erro, porque você toma uma ação de acordo com a necessidade do bairro, Bacana. de acordo com a necessidade da população. E é o que a gente não vê hoje em Taboão da Serra, né? Hoje, o eleitor, a população... ela não tem voz
né? Hoje, na verdade, é uma gestão que é feita muito na contramão do que a população pensa, do que a população precisa e necessita. Ou seja, jamais você vai conseguir atingir um êxito de desenvolvimento, de crescimento, de pensar uma cidade futura, né? Pensando no desenvolvimento da cidade, se você não senta com a população para discutir o que deve ser feito. Então, essa é a experiência que eu trago lá. Deu muito certo, tanto é que, com menor orçamento, Embu das Artes se tornou referência em termos de desenvolvimento nos últimos 4 anos. Acredito até pela falta de gestão das cidades vizinhas, não é só de Taboão, não, das cidades vizinhas, né? Embu das Artes, ele ficou mais notório esse crescimento. Tanto é que qualquer pessoa que você conversa hoje, as pessoas falam, gente, Embu das Artes se desenvolveu e a nossa cidade ficou parada. Não, mas é nítido isso. Você andando pela cidade de Embu das Artes, você consegue ver isso no asfalto, na cidade, no investimento. Hoje, muitos pátios foram para lá, muitas fábricas estão em Embu das Artes. Isso é sinal de um trabalho bem feito pelo atual prefeito, no qual tem méritos por isso também. E a gente vê que há anos Taboão da Serra ela tem uma rixa, uma briga ali pelo poder, no qual não deixa a cidade crescer. Então, uma hora você tinha lá o Fernando Fernandes como prefeito anterior, que patinou e não teve um êxito no seu período. Veio o Aprígio como uma esperança de renovação e, assim, infelizmente, desastrosa nesse período curto que ficou. Então, teve 4 anos para poder fazer aquilo que prometeu, que o outro não fez e não conseguiu desenvolver. Enquanto isso, em 8 anos, o governo do Embu conseguiu fazer algo que os outros não fizeram em anos e anos e anos. Tá? Então, eu vejo que Taboão da Serra ele é um marco, é uma cidade contígua ali, faz divisa com São Paulo, é uma das principais cidades desse eixo, né? Se não for a maior, né, nesse sentido, e merece um acompanhamento, merece um trabalho muito mais produtivo para a cidade, né? E eu vejo isso em todas as esferas, tá? Principalmente na questão de emprego, né? Falando aí de crescimento, Embu das Artes fomentou muitos empregos ali. E o que você almeja hoje para a cidade de Taboão da Serra? O que a gente poderia trazer para Taboão, investimentos, subsídios? Como você consegue ver essa parte, Daniel? Olha, Luiz, como você disse, Embu das Artes ele teve um crescimento do polo industrial muito grande. Primeiro, eu acho que o fácil acesso à prefeitura é o que realmente, de fato, facilitou a vinda dessas empresas para Embu das Artes. E segundo também, eu acho que a Embu das Artes, como Taboão da Serra, são pontos estratégicos. São pontos que você tem ali a ligação com todo o sul do país, através da rodovia Reis Bittencourt, né? E como a ligação para o interior, Castelo Branco, Anhanguera, Imigrantes, através do Rodoanel. Então, assim, a gente tem uma posição geográfica privilegiada. O que a gente precisa? Mostrar isso para as empresas, estar mais próximo das empresas, porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê cada vez mais as indústrias indo embora da nossa cidade, justamente por quê? Porque não tem um incentivo fiscal, não tem uma aproximação com o governo, né? As pessoas, os grandes empresários, pelo pouco que a gente tem conseguido acesso a eles, de conversar, eles demonstram uma insatisfação muito grande por pequenos detalhes que faz muita diferença na vida da empresa. Claro. Né? Existe uma insegurança, né, Daniel, de investir. O país, por si só, ele passa por uma dificuldade de investimento. Né? As pessoas não estão acreditando ainda que vai dar certo. O governo atual, mesmo federal, ainda está em implantação. Então, a gente tem essa dificuldade. Quando você tem um município ainda que trava esse investimento, que não tem um diálogo, isso se torna muito mais difícil. Sim, né? Então, o investimento ele sai daqui, ele vai para o interior de São Paulo, ele vai para outro estado, mas ele não fica aqui. Porque, para mim, é inadmissível você ter Taboão da Serra como um polo aqui de fácil acesso, como você falou, a gente tem o Rodoanel, tem a Reis Bittencourt, você tem tudo que facilita uma empresa, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Natura, um exemplo que estava um pouquinho mais à frente, né? Que saiu daqui e foi para o interior.
Poxa, é inadmissível você falar que a logística lá é melhor do que aqui. Não tem. É, Primeiro, que o polo de vendas, ele está aqui. O maior consumidor, ele está dentro da capital. Então, eu sair daqui e ir para o interior para mudar toda a minha logística reversa, tem algo que tenha que me beneficiar muito. E muitas vezes é a questão do diálogo, né? De um subsídio, de uma questão de proporcionar aquilo para a indústria, para o comércio, para ele se estabelecer. E o município, ele não vai ganhar diretamente ali na cobrança, talvez, do imposto, que ele vai deixar de cobrar ou através de um subsídio. Mas empregando, trazendo emprego para aquela população que está dentro do município, que ele não vai precisar sair de Taboão da Serra para ir para São Paulo, para ir para Barueri ou até mesmo para Embu para trabalhar. Ele vai ter dentro de Taboão da Serra o seu emprego do lado da sua casa. O caminho é esse, Luiz. Eu acho que quanto mais a gente puder desburocratizar e mais a gente está próximo dessas grandes empresas, a gente vai conseguir diminuir essa dificuldade que a gente tem de emprego dentro da nossa cidade, que vem crescendo muito nos últimos anos, não só nível... A gente fala nível Brasil, mas a nossa responsabilidade é a nossa cidade. Dentro da nossa cidade, a gente percebe que vem crescendo muito esse número, até mesmo pela conversa. A gente anda na cidade, conversa com as pessoas e a gente percebe que hoje a maior preocupação do morador de Taboão da Serra é justamente isso, é voltar a ter uma oportunidade. Sim. E a gente tem condição de buscar essa oportunidade. Então, eu acho que o caminho é, primeiro, desburocratizar, se aproximar das empresas, buscar subsídios legais para que a gente possa realmente mostrar que Taboão da Serra é uma cidade atrativa para os empresários investir e, mais que isso, preparar a nossa população, pegar o segmento dessas empresas que tem hoje na cidade, que a gente sabe que existe uma rotatividade muito grande, e potencializar essas pessoas que estão desempregadas dentro da nossa cidade, dando curso profissionalizante dentro do segmento dessas empresas que tem na nossa cidade. Ou seja, essa oportunidade ela precisa ficar aqui. E quanto mais a gente encaixar as pessoas dentro das empresas da nossa cidade, menor será a nossa demanda pública, menor será a nossa demanda nas redes das unidades básicas de saúde, nos pronto-socorro, né? Menor serão as demandas da assistência social, menor serão as demandas da educação. Então, esse é o caminho. É voltar a dar dignidade para o morador de Taboão da Serra. E nós vamos buscar isso junto, viu, Luiz? Porque eu tenho muita convicção mesmo também aí que você vai atingir o seu objetivo aí como pré-candidato a vereador por pouco tempo. Logo, logo é candidato, se Deus quiser. Vamos lá. A gente está nessa batalha e com certeza nós vamos trabalhar muito, eu estando na Câmara Municipal e você no Executivo. Isso aí você pode ter certeza que as ideias, elas coadunam. E quando a gente conversou lá atrás sobre isso e resolvemos aí unir forças, foi em um único objetivo. E eu acho que é esse, é fazer o melhor para o município e fazer as coisas acontecerem. Basta ter força de vontade e trabalhar bastante, que as coisas vão acontecer. Isso aí você não tenha dúvidas disso, que eu estou aí preparado para estar do seu lado para trabalhar junto contigo lá em breve, se Deus quiser, né? Um outro ponto, nós tivemos uma reunião há pouco tempo, Daniel, e tivemos lá, coincidentemente, uma professora no qual ela trabalha em Embu das Artes e também é professora da rede municipal de Taboão da Serra, né? E, assim, eu não tinha tal conhecimento a fundo de alguns pontos que ela me colocou, que você citou aqui, que é a questão da abertura de um diálogo. E, assim, ela me deixou muito contente em relação a isso, porque ela me citou exemplos. Ela falou, eu quero que que Taboão da Serra faça igual Embu está fazendo, que ouça o professor, que ouça o funcionalismo público, que dê oportunidade para que a gente dialogue, sente numa mesa e exponha aquilo que a gente tem de conhecimento, principalmente na parte técnica, né? Então, ela enfatizou muito isso e, pelo que eu entendi da frase dela, ela tem um caminho a seguir, ela está contente com o funcionalismo público de Embu, porém, ela não consegue enxergar hoje essa mesma atenção em Taboão da Serra, né? Você consegue exemplificar, você que passou por Embu das Artes, o que ela quis dizer com isso? Eu acho que ela quis deixar claro para nós o problema de gestão que a gente tem hoje na cidade. Você vai entender o que eu estou falando porque você é gestor.
Hoje você faz administração de diversos condomínios, correto? Correto. E hoje, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você não consegue fazer gestão se você não tem acesso às pessoas que estão ali ao seu comando, vamos dizer assim. E é o que falta hoje. Hoje, por exemplo, são muitas pessoas políticas, né, em cargos... cargos, como que eu posso dizer? Ali que não são... cargos de comando, só que não houve quem está ali fazendo o trabalho, fazendo o acontecer ali, o dia a dia, vamos dizer, o chão da fábrica. Como é que você quer fazer uma boa educação se você não ouve o professor? Como é que você quer fazer uma boa saúde se você não ouve o enfermeiro, se você não ouve o médico, se você não ouve os profissionais da saúde que trabalham ali, né? Então, todos os segmentos é assim, você precisa estar próximo. Precisa de secretários que façam a gestão, não somente de pasta, mas de pessoas, que ouça as pessoas para que possa realmente, de fato, desenvolver o trabalho. E é isso que a gente vai cobrar e vamos priorizar no nosso governo, se Deus quiser, que nós, a partir de 2025. A gente precisa colocar pessoas que realmente valorize o profissional, que escute o profissional e que discuta com o profissional qual é o melhor caminho para seguir. Não que simplesmente chega lá, impõe, não ouve, não busca melhoria junto ao profissional, não busca uma valorização, não busca um plano de carreira para aquelas pessoas que realmente são importantes para desenvolver o trabalho. Então, você não consegue ter um resultado. Tem êxito. Acaba virando interesses próprios, né, individuais, e a parte técnica acaba ficando de lado, né? Então, eu acho de suma importância isso, e é algo que se bate há muitos anos, né? Você tem que ter técnicos em determinadas áreas para que elas passem a funcionar de uma maneira sólida. Então, eu sou totalmente a favor disso e eu espero que no seu futuro governo você consiga alinhar isso e faça da cidade de Taboão da Serra, coloque-a no lugar que ela merece, né? No lugar de destaque. Nós temos potencial para isso, mas nós precisamos de um gestor, de uma pessoa que esteja lá caminhando de uma forma correta. Hoje, nós estamos em ascensão. Nós temos o governo estadual que ele está numa crescente, né? Eu acompanho o governador Tarcísio, inclusive é do meu partido, do Patriotas, que tem do Republicanos, hoje Republicanos agora. Então eu faço questão, eu tenho orgulho de fazer parte do Partido Republicanos e ter o governador no qual ele está caminhando da forma que está caminhando. E você ter também a base do seu governo, o Republicanos, onde você vai conseguir, com certeza, pedir apoio, ter ao lado do governo esse amparo no qual é muito necessário para que você possa governar e ter ali dentro do seu município uma ajuda, como, por exemplo, a construção de um hospital, um apoio federal, que é hoje uma dor muito grande dentro do nosso município, que é a questão da saúde, né? É verdade. Essa questão do hospital municipal, Luiz, para nós é uma meta que nós colocamos para a próxima gestão, para os próximos anos da cidade, porque hoje uma cidade como Taboão da Serra, uma cidade com um orçamento de 1,5 bi, a gente não pode mais ficar dependendo somente do Estado. É claro que a gente vai precisar ir muito do Estado, a gente precisa estar próximo do Estado. Temos a facilidade hoje de estar próximo ao Tarcísio, governador, até mesmo porque o partido no qual ele está hoje é um partido que nos apoia, inclusive é o partido que você está, que provavelmente será o partido que vai compor a chapa conosco, né? Okay. União Brasil e Republicanos. Já está bem, a gente está bem alinhado para isso, está bem avançado e a gente precisa, né? A cidade precisa urgentemente dessa construção do hospital municipal e com certeza, né, através de parcerias estaduais, através de parcerias federais, a gente consegue transformar esse sonho em realidade. Porque hoje não é barato para você não somente criar um hospital municipal, mas para você manter. Claro. Porém, e isso eu trago de Embu das Artes também,
Hoje, existe muitos recursos federais e estaduais à disposição de um município. O que você precisa? Você precisa estar atento a essas oportunidades e estar próximo do governo federal e do governo estadual sem vaidade. Né? Não pode ser como é hoje. Hoje, infelizmente, a gente vive uma guerra política que A não manda recurso para B porque vai prevalecer B. E, na verdade, gente, a única pessoa que vai ser... que nós temos que pensar em prevalecer, em beneficiar ali, beneficiar, né? É a população. Exato. Então, eu acho que todos que têm mandato hoje dentro da nossa cidade deveriam se unir para um prol, sim, né? Prol da sociedade. Da sociedade que confiou em cada um deles e colocou eles lá. E é isso que nós vamos buscar, Luiz, pode ter certeza. É muito natural que hoje alguns deles são nossos adversários, mas são de nossos adversários para a eleição. Né? Sim, claro. E jamais vamos tratar eles como adversário caso a gente tenha oportunidade. Muito pelo contrário, queremos que eles sejam nossos parceiros futuros, porque é responsabilidade tanto deles eleito quanto nosso, se nós formos eleitos, a buscar o desenvolvimento da cidade. E pode ter certeza, independente se a gente tiver ajuda estadual ou federal, tendo essa ajuda ou não, o Hospital Municipal de Taboão da Serra será realidade na nossa gestão. Pode ter certeza disso. Isso é muito importante. Eu só tenho a agradecer, porque assim, é uma promessa. Você foi o pioneiro em falar nessa questão do hospital, e lá atrás conversávamos sobre isso, exatamente sobre a questão do posicionamento do governo atual em fazer ali na Aniase a construção do Palácio do Povo, aonde, em uma das conversas que nós tivemos, eu falei, poxa, para mim, ali deveria ser um hospital municipal, não uma Palácio, sede do Palácio do Povo, porque assim, quando você tem dor, quando você tem algum problema de saúde, você não vai procurar lá a sede da prefeitura, você vai procurar um hospital. E nós sabemos hoje que a UPA não dá conta, que a Kira, que é um pronto-socorro, não dá conta, e que o Antena também está defasado, não tem condições. Tá? Ele é um hospital que durante muito tempo atende ainda algumas questões emergenciais, mas não tem condições de atender uma população de quase 300 mil pessoas, que é a população de Taboão da Serra. Então, além da construção do hospital, eu vejo que existe uma necessidade dentro do município de fazer políticas públicas para que também tenha-se uma prevenção. Eu acho que é muito importante isso, porque o hospital ele é o último, é o extremo, né? Mas você ter ali políticas voltadas para poder minimizar isso, como é a implantação aí da tecnologia, trazer a tecnologia, inovar com consultas online, consultas já modeladas, eu acho que isso também é uma inovação. Você mencionou isso em outros programas também e vem falando isso. Como que é esse programa? Você tem essa ideia, mais ou menos? É assim, ó, a saúde pública, o leque, ele expandiu muito. Né? E Taboão da Serra precisa aderir a essa expansão, né, da saúde pública. Por exemplo, hoje já é uma realidade em várias cidades, por exemplo, a telemedicina, que é o que a gente está discutindo agora, que é o atendimento online, que através do celular ali a pessoa ela vai ligar, né, numa central de atendimento, que ali ela vai ser atendida, ela vai passar por uma triagem através de um enfermeiro, de alguém capacitado na área da saúde, e vai direcionar ela para o médico. O médico vai fazer aquele atendimento ali através de vídeo. Se ele perceber que é uma situação que foge de um controle visual e precisa ali da presença da pessoa, ela vai encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro mais próximo da casa dela. Mas 90% dos casos, o médico ali, através de um vídeo ali, ele consegue diagnosticar o que a pessoa tem e através de um e-mail, através de um WhatsApp, ela vai lá, ele vai mandar ali a receita, vai mandar ali o que a pessoa precisa, tá? Para que ela possa dar sequência no tratamento dela. E isso diminui muito as filas nos hospitais, porque as pessoas conseguem resolver, às vezes, mesmo do trabalho. Sim. Às vezes a pessoa está no trabalho ali, ela faz a ligação ali, ela pode continuar com o trabalho dela, ela só tem que ficar atenta no celular e ela vai conseguir seu atendimento, né? Sem gerar grandes filas nas unidades de saúde que a gente tem hoje. A gente vê isso, né? E, além disso, Luiz, o que é muito comum hoje são as PPPs, que são parcerias públicos-privados.
Por exemplo, você pega, que é até inclusive uma demanda muito grande hoje na cidade hoje, que são cirurgias de cataratas, consultas de oftalmo. Você pega, você faz parceria com empresas privadas dentro do município ou até mesmo nas cidades vizinhas e contrata uma determinada quantidade de atendimento e coloca a população para ir ser atendida nas clínicas rede privada, particulares, que tem uma diminuindo condição, a fila. tem Exatamente. Eu tenho visto isso, assim, eu faço algumas pesquisas aí de municípios. A questão da telemedicina já é uma realidade em Barueri, já é uma realidade em São Caetano, já é uma realidade aí em algumas cidades modelos que nós temos aqui perto e tem funcionado muito bem. Mas eu tenho acompanhado também o trabalho do prefeito de Santa Catarina, que tem feito um trabalho excelente lá na cidade em pouco tempo, tem revolucionado. E recentemente ele construiu um hospital, no qual dentro do hospital ele implantou como se fosse um hospital oftalmológico, né? É uma clínica oftalmológica. E ele praticamente zerou a fila dessa demanda. Que, na verdade, assim, hoje você tem que passar você tem que marcar uma consulta que você vai demorar 60, 90 dias para marcar com o clínico geral. Do clínico geral, ele vai te dar uma guia para passar no oftalmo, que você vai gastar mais 90 dias. Depois você vai fazer um exame e aí depois você não tem condições mais de comprar o exame. Quando você for fazer o óculos, já perdeu 1, 2 graus, então ele já não serve para nada. Então, isso funciona, você volta para estaca zero. Isso acontece com o exame de sangue, acontece com um hemograma. Qualquer do exame mais simples que ele seja, você demora muito para ter esse retorno, né? E esse hospital no qual ele construiu, que fica aí uma sugestão, né, como projeto, implantar essa questão já de um hospital oftalmológico. Que isso vai gerar aí uma economia, porque ao invés de você mandar esse cidadão para uma OBS, para um clínico, você centraliza tudo ali dentro de uma clínica, dentro de um único espaço. E ele, de quebra, ainda fez uma ótica pública, no qual aí sim ele fez uma parceria com o público-privado, onde ele consegue fornecer o óculos, preço de custo, preço de custo, e aí a pessoa já sai de lá já com tudo em mãos. Legal. E um outro projeto dentro dessa área que eu vejo de muita importância, tá? E que eu não vejo dentro do município. A questão, falando da questão oftalmológica, dentro das escolas municipais, né, levar o profissional para dentro da escola. Sim. Porque o maior índice hoje de desídia dentro da escola, ela não está pelo mau aluno, não, ela está pela falta de visão, que é algo simples de se fazer e que o governo consegue hoje direcionar esse profissional para as escolas municipais, que são escolas de base, e aí, a partir daí, a gente consegue ter uma identificação de um problema dentro do preventivo. Então, fica a dica aí, que eu acho que é um fato importante também. Eu acho que a gente pode criar um grupo de saúde preventiva, né? Não só oftalmólogo, mas também como dentista também, que a gente sabe. Perfeito. Né? Que é muito importante também e que possa fazer essa saúde preventiva nas crianças. Né? E justamente isso que você falou, eu tenho lido algumas matérias também que fala justamente isso, que tem crianças que têm dificuldade de aprendizado justamente pelo problema que elas têm, né? De visão. De visão. Né? E às vezes não consegue, e a pessoa não consegue constatar isso justamente porque existe a falta, né, de um atendimento, a falta de exames, Sim. a falta de oportunidade daquela pessoa ali de fazer um exame e entender se realmente ela tem. A criança não consegue identificar, os pais muitas vezes não têm essa percepção, e os professores muito menos, né? Você pega aí salas de aula com 40, 50 alunos, você não vai ter condições de identificar tal ponto, né? Então, eu acho que isso é de suma importância, isso fica para a questão das crianças, eu acho que fica também para a questão do idoso, fazer uma questão preventiva, então saúde da família, o médico da família, voltar a ter um trabalho efetivo nisso, e aí você desafoga aí tanto as UBSs quanto os hospitais. Eu acho que é um ponto importantíssimo que a gente tem que tocar aí, e quando a gente passar a tratar a saúde como ela deve ser tratada, a gente vai evitar aí muitas mortes. E eu já vou lá no final, porque é isso que acontece. Quando você não trata bem, você gera óbito. Infelizmente, a gente perde muitas vidas aí pela ineficiência. O resumo, Luiz, eu acho que da saúde é o seguinte. É inadmissível uma cidade como Taboão da Serra, que tem um orçamento de 1,5 bilhão, que hoje gasta 33% do seu orçamento em saúde, e a gente
ainda depender exclusivamente do Estado. Então, eu acho que o que a gente precisa, de fato, é fazer uma melhor gestão desse recurso, aplicar esse recurso de uma forma correta para que realmente a população ela se sinta assistida. A gente sabe que saúde é um problema nacional, né? Mas eu acho que eu tenho certeza que dentro da nossa cidade a gente tem condição de dar uma saúde melhor para a população de Taboão da Serra porque a gente tem recurso para isso. Claro. Né? Então, basta vontade, basta ter pessoas preparadas, pessoas capacitadas, e é isso que a gente está buscando. É saber gerir, né? Fazer o que é isso aí. bem feito. A gente tem exemplos aqui em São Paulo mesmo, no próprio Morumbi, ali na região do Paraisópolis, você tem a parceria público-privada com o Hospital Albert Einstein, onde eles têm lá UBS que são administradas pelo hospital, e é muito bom, muito bom. Sem contar, Luiz, que o que mais as faculdades procuram hoje é parceria com prefeituras, justamente para pegar aqueles alunos de fisioterapia, odontologia, medicina, né? Os alunos que, principalmente da saúde, que é muito importante que eles façam o estágio deles ali para que eles possam realmente também desenvolver. E isso ajuda muito dentro de uma cidade. Claro. E a gente, com certeza, a gente vai buscar essas faculdades, vamos buscar essas parcerias, né? A residência, por exemplo, você pega médicos já, bons médicos que precisam de espaços para fazer residência e, de repente, você diminui uma demanda gigante dentro da cidade fazendo parcerias com faculdade. E lembrando, esses profissionais são muito bem amparados com os próprios médicos, né, doutores que estão ali orientando e desafoga. Às vezes, a gente não está falando de uma cirurgia, a gente está falando de casos mais simples, né, do dia a dia ali, que o cara vai com uma gripe, com uma dor nas costas, com uma sinusite, algo que ele consiga ser atendido, ir embora para casa e se tratar. E é verdade que quando o médico ele já chega no estágio de residência, é porque ele já está apto já também para exercer essa atividade, até mesmo porque senão a faculdade não abriria residência. Isso é normal, né? Principalmente no curso de medicina. Eu falo isso porque eu tenho uma irmã médica que se formou no ano passado e eu sei o quanto ela me ajudou e ajudou vários parentes que nós temos no período dela de residência. Bacana. Né? Coisas que... diagnóstico que ela fazia que resolvia o nosso problema. Por mais que a gente... Às vezes tinha possibilidade de ir até o médico, a gente ligava para ela e numa ligação de vídeo, né, familiar, não era nem uma telemedicina, uma ligação de vídeo familiar, ela olhava ali e falava, ó, você está com isso e isso, eu vou te medicar aqui um remédio, você toma e vai resolver. Então, se a gente buscar parcerias hoje... Bacana, resolve o problema, né? Ela era literalmente a médica da família. Custo zero, né? E mais médico para a nossa cidade. Aí. Show de bola. Fazendo um gancho, pegando a questão aí da educação, falamos aí das crianças, né? Recentemente a gente também comentou alguma coisa relacionado a isso, relacionado à questão das escolas, ampliar aí esse leque, que é um espaço ocioso, né? Dentro das escolas, principalmente num período noturno. E a gente havia falado de cursos profissionalizantes, trazer aí um incentivo para a cidade para motivar tanto essa juventude que termina lá o último ano, o terceiro ano, e fica num período ocioso até ingressar numa empresa, sem uma profissão, para essas pessoas serem inseridas no mercado de trabalho. E também sobre uma reciclagem para aqueles que já estão ali chegando numa terceira idade, que não têm a oportunidade de serem inseridas no mercado, né? Você pensa em algo sobre isso, como que funciona? Nós temos aí algumas escolas dentro do município que precisam ser melhoradas, como a escola de confeitaria, escola de culinária, que eu acho que tem feito um bom trabalho lá, o próprio Senac, que tem motivado isso, né? Mas a gente precisa de mais, né? Porque a cidade necessita de reciclagens e também de cursos profissionalizantes. Hoje, na cidade, a gente vê muito curso profissionalizante para profissões autônomas, né? Como confeiteiro, padeiro... cabeleireiro, manicure, pedicure, mas a gente precisa ter um olhar diferente. Eu acho que a gente precisa começar, de fato, dar cursos voltado até mesmo dentro daquelas oportunidades que a gente tem na cidade, das empresas que tem na cidade. Pegar os segmentos das empresas na cidade
e dar curso para que essas pessoas realmente possam entrar no mercado de trabalho e não somente ter uma profissão autônoma para tentar ter o seu próprio negócio, que a gente sabe que muitas vezes é difícil, é complicado. A própria prefeitura, essa pessoa que ela tenta hoje o seu próprio negócio, ela esbarra na própria prefeitura hoje. É por isso que eu defendo muito essa questão da integração de todas as secretarias, porque a mesma secretaria, hoje uma secretaria forma e a outra vai lá e fecha o estabelecimento por falta de documentação. Então, falta integração, né, das secretarias, Secretaria de Assistência, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Obras, que pode preparar essa documentação para esses novos profissionais que estão querendo ter seu espaço, né, para que ele possa ter o alvará, seu AVCB, seu ABITS, e a prefeitura tem corpo técnico para isso. Sim. A prefeitura não deveria ser só um órgão fiscalizador que exige, mas sim um órgão de apoio para essas pessoas. Mas voltando para a parte da educação, eu acredito que a gente precisa ter cursos como o Senac, ter cursos como o Senai, que realmente dá oportunidade às pessoas de ingressar em grandes empresas, em grandes indústrias, né, para que essas pessoas realmente ocupem cargos importantes dentro dessas empresas que estão dentro da nossa cidade. E eu acho que na questão da educação, o que a gente precisa fazer é estar mais próximo do Estado, porque hoje a gente cuida da educação primária, né, que é do Fundamental 1. E o Fundamental 2 hoje e o ensino médio, hoje ele é de responsabilidade do Estado. Mas a gente precisa estar próximo dessa educação do Estado. Inclusive, fazer essa integração entre a faculdade e o ensino médio. Fazer essa parceria entre as faculdades e entre a diretoria de ensino do Estado, onde os alunos que estão chegando próximo ali de se formar, partindo para um estágio maior, que é pensar numa faculdade, fazer uma integração entre as faculdades para que o aluno ele saia mais preparado dentro do ensino médio. Sim, isso é importantíssimo. Exatamente, para que realmente ele direcione. E os próprios professores também para preparar mais aqueles alunos ali, para que eles possam chegar mais preparados para uma faculdade. E fazer também essa integração nossa do municipal entre o Fundamental 1 e o Fundamental 2, porque a nossa ideia, né, é entregar nossas crianças para o Estado preparadas, crianças que, né, com uma boa leitura, né, crianças que chegam lá preparadas. E não como é hoje, que a gente vê que é uma meta. Né? A criança tem presença, ela passa de ano, e não é isso. Sim, infelizmente, né? É assim hoje. Né? E isso tem prejudicado muito, Daniel, essa criança ou esse adolescente, quando ele chega numa fase que realmente ele é cobrado, né? E ele não consegue ter essa resposta rápida. E aí, principalmente quem vem de uma classe um pouco mais desfavorecida, que não teve condições de estudar numa escola particular, que depende de uma escola pública, e aí ele vai concorrer com um cara que está dentro de uma escola ali, ano a ano, tendo aquele esforço cobrado, e vai ter uma resposta muito melhor, uma aptidão muito melhor do que esse aluno. Né? Então, eu vejo como fundamental um investimento dentro da educação, dentro de alguns cursos, principalmente para o jovem e também para o terceira idade, para a pessoa que já está pensando em aposentar, mas que necessita de um emprego e não tem como voltar para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é fundamental, a gente criar políticas públicas para essa juventude de mais idade, né? Porque eles necessitam de estar no mercado de trabalho e hoje é uma realidade nossa. Hoje você tem aí avós cuidando de neto, né? Porque antigamente você casava, saía de casa. Hoje o cidadão casa, ele constrói ali um quarto, 2 quartos atrás da casa, porque ele não consegue hoje subsidiar. E é auxiliado ali pela mãe, pelo pai, que se tornam avós, e aí passa a viver uma família unificada ali. Pela falta de condições, muitas vezes, de não ter isso, de essa amplitude. Então, isso é importante a gente ter essa preocupação. Verdade. Né? Falando um pouquinho, Daniel, agora sobre segurança pública. Né? Nós tivemos aí nos últimos meses o Taboão da Serra como destaque em algumas redes de televisão, falando aí sobre segurança pública, assalto, arrastões, e muito disso é ocasionado aí pela falta de segurança dentro da Guarda Municipal, pela falta de câmeras dentro do município, pela falta de rádios comunicadores dentro do nosso município.
Foi muito falado sobre isso, né? Mas nada foi feito mesmo nesse período, mesmo com a imprensa em cima, né? Como você enxerga essa situação e o que você deslumbra aí para 2025, após a sua eleição, para a segurança pública municipal? O que a gente tem diagnosticado e constatado, falta uma integração melhor, tá, entre as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. Elas precisam estar mais alinhadas, tá? Precisam se conversar mais. É natural que isso dificultou muito, porque hoje a gente tem uma guarda civil sem rádio, sem monitoramento, não tem mais monitoramento na cidade. Ao invés da cidade crescer em termos de monitoramento, sistemas antipânico, que a gente vê em algumas cidades que a tecnologia vem cada vez mais sendo ativa. Usada e sendo utilizada de forma efetiva. Um exemplo, Cotia, aqui do lado, que implantou os totens inteligentes com até botão de pânico. Sim, botão de pânico. Nas frentes das escolas, com monitoramento. Câmera 360 graus. Algo assim que realmente faz a diferença. Sim, e é esse caminho que a gente precisa seguir. A gente precisa trazer de volta, Luiz, a dignidade do guarda da nossa cidade. Hoje a gente percebe uma guarda totalmente, infelizmente, sucateada, poucas viaturas em funcionamento, andando. A gente até viu alguns outdoors aí na cidade falando que... Alguns outdoors na cidade falando que são 39 viaturas, e a gente sabe que não é isso. A gente não tem 39 viaturas hoje em bom estado de conservação para poder rodar o município. A gente não tem nem efetivo para isso. Sim. São quase 240 guardas que você divide em 4 turnos, porque é 12 por 36. Ou seja, você não tem hoje 39 guardas hoje, a não ser que um guarda ande sozinho em uma viatura. Aí sim você teria 39 viaturas andando na cidade. Mas a gente precisa investir mais na Guarda Civil. A gente precisa fazer uma reparação salarial urgente. Hoje é a cidade que menos paga na região, a cidade que mais arrecada e menos paga. Então, precisa ter uma adequação disso aí. Precisa abrir concurso público para a gente aumentar o efetivo da Guarda. Não tem condição nenhuma de fazer uma cidade segura com o efetivo que nós temos hoje. Então, assim, os caminhos que a gente precisa seguir: valorização dos guardas, investimento em tecnologia, voltar ao sistema de monitoramento, voltar ao rádio, a comunicação dos guardas através do rádio comunicador, instalar os totens nas escolas, né, esses totens inteligentes, com botão de pânico, para que a gente possa acionar a viatura de uma forma mais eficaz. Sim, né, claro. num determinado problema. Às vezes, a viatura ela tem dificuldade de rodar todas as escolas, que a saída é o mesmo horário, mas através do botão de pânico a gente consegue minimizar, né, esses arrastões que vem acontecendo dentro da cidade. Mas eu acho que o caminho é esse, Luiz. Hoje você não faz segurança sem tecnologia. Antigamente você fazia segurança apenas com efetivo físico, claro. E armamento. Hoje não, a tecnologia ela faz parte da segurança. Até mesmo porque a gente sabe que o que inibe realmente o bandido é a câmera. É lógico. Ela auxilia, e eu acho que assim, a tecnologia ela vem sendo o terceiro homem, né? Que é o braço direito. E ela consegue estar 24 horas sem ficar doente, né? Se ela der manutenção, você vai lá e conserta ela, você troca o equipamento, você tem ele novo. Então, hoje, se a gente fizer um trabalho focado dentro da segurança, colocando pontos dentro da cidade que são cruciais, principalmente nas saídas, tá? Falando da escola, eu acho que é fundamental, tem que ter, isso aí já é sacramentado. Mas a gente está Taboão da Serra é uma cidade que faz divisa ali com alguns municípios. E são rotas de fuga, principalmente. Então, o cidadão, ele sai lá de São Paulo, ele vem, comete um roubo no Taboão, volta pelo mesmo caminho, você não tem monitoramento, você não consegue ver para onde esse cara foi, de onde esse cara veio. E vice-versa, né? Então, hoje, se a gente fizer um engajamento dentro disso, dentro da tecnologia, você vai ter uma diminuição muito grande em relação aos crimes dentro da cidade. E um ponto importante, a interligação. Eu acho que a comunicação entre ali Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, que recentemente, infelizmente, perdemos ali, era um apoio muito grande que tínhamos ali.
na Regis Bittencourt, né? Então, hoje, infelizmente, perdemos, mas mesmo assim a gente tem que continuar o trabalho e trabalhar ali com os apoios que nós temos. Então, eu tenho acreditado muito no trabalho dentro das propostas que você tem apresentado, que a gente vai ter um êxito muito grande para 2025. E só um gancho aqui, é engraçado que Taboão vive um misto hoje de ações, né? A gente vê alguns atos... Primeiro que a gente passou a ser mídia nacional, semanalmente, problemas principalmente de segurança sendo mostrado aí pelas grandes emissoras brasileiras. Mas também a gente vê algumas ações, grandes ações, sendo realizadas pelos guardas civil municipal. Então mostra que a gente tem um material humano de qualidade. O que a gente precisa é da condição para que eles possam realmente, de fato, desenvolver um bom trabalho e chegar aonde o bandido está chegando. Porque, infelizmente, hoje, se tem alguém que pode comemorar, inclusive com essa municipalização, são os bandidos. Sim, essa é a verdade, né? Tiramos a Polícia Rodoviária Federal da Regis Bittencourt, né? Criamos acessos perigosos. Foram criamos não, né? Criaram acessos perigosos, não vamos trazer essa culpa para nós, não. Nós não criaram acessos perigosos na cidade, né? Que infelizmente possibilita ainda cada vez mais, né, para que os bandidos tenham rotas de fugas aí para uma cidade que infelizmente não tem condição de ser assistida da forma que está sendo montada. É tudo que eles precisavam, né? Recentemente eu fiz uma entrevista com o doutor Bressan, delegado da seccional, que aqui vai meu abraço, e tenho o maior respeito pelo trabalho que ele desenvolve dentro da cidade e dentro da seccional, que abrange todas as outras cidades. Todo mundo fala muito bem dele. Bressan, assim, é uma figura ímpar, no qual vem desenvolvendo um trabalho excelente. E o mais legal, só pegando um gancho, Luiz, que ele é próximo, né? Sim, todas as pessoas que solicitam uma agenda ou querem levar um problema, ele é participativo, ele é ativo, ele é presente. Né? Então, é muito importante a gente ter pessoas como ele dentro do município para nos ajudar a fazer a gestão da saúde da segurança da nossa cidade. Sim, essa participação ela é muito importante, porque ele tem quase 40 anos de polícia. Assim, o que ele tem de conhecimento técnico é inigualável. Então, essas pessoas têm que participar, ela tem que ser ouvida, ela tem que estar junto com a segurança pública municipal para poder montar ali em conjunto elementos que dão possibilidade de a gente cercar aí o crime organizado e toda essa bandidagem que assola aí e incomoda a nossa população. Então, eu tenho certeza que, se eleito for, você vai ter também as portas abertas com o doutor Bressan, assim como eu tive para conversar com ele. Ele veio aqui no podcast, abriu todas as questões aí de segurança pública, conversamos aqui, tivemos um bate-papo de 1h30 aqui, muito bacana. Então, eu tenho certeza que dentro da segurança pública a gente vai estar bem parado. Basta querer fazer e colocar as pessoas certas lá para poder também executar isso. Né? Um ponto importante que você já tocou aí, na questão da BR-116, que agora até o nome mudaram, e que eu vejo que está um caos atrás de caos. Eu acompanho aí diariamente, moro próximo ali da região, e estou vendo que foi realmente uma decisão errônea, e a prova disso é o que a gente está vendo no dia a dia. Né? O que você tem visto disso, Daniel? Luiz, eu vejo vários problemas. Primeiro ponto, acho que um dos mais importantes, nós reduzimos a nossa capacidade de investimento na cidade através dessa municipalização. Hoje são 12 milhões anuais, pelo menos, somente para fazer a manutenção dessa rodovia, dessa antiga rodovia que hoje é uma avenida. Ou seja, nós temos diversos problemas na cidade, como questão de segurança, como questão de saúde, como falta de investimento na educação. E a gente fazer um investimento de 12 milhões anuais simplesmente para dizer que a BR é nossa, gente, isso aí é um absurdo que não tem tamanho. Não. Né? Sem contar que, assim, eu não consigo enxergar uma melhora na mobilidade urbana da cidade, enchendo a cidade de farol. Não, se essa ideia foi essa, assim, esquece, porque assim, só piorou, a mobilidade, pelo contrário, atrapalhou. Hoje, a parte interna da cidade, quando eu falo parte interna, são as avenidas internas. Você pega ali, próximo do shopping, você pega a Estrada de São Francisco, o trânsito
triplicou. Por quê? Porque o cidadão que vem de Embu das Artes, a BR toda travada, ele vai cortar por dentro da cidade para tentar o acesso ao Campo Limpo e sair lá na outra ponta da Francisco Morato. Então você acabou atrapalhando todo o trânsito local. Se a ideia era desafogar, não deu certo. Né? Você pega lá Parque Pinheiros da mesma forma, você pega sentido inverso, quando você vem de São Paulo. A gente já sabe ali, há um afunilamento para poder chegar no centro do Taboão, tem a questão do Piscinão, e aí vinham os faróis travando até o centro do Taboão. A única salvação era quando você passava o último farol ali, que você dava aquela esticada, você fala, pô, agora acabou. Vou até o Parque Pinheiros, aí ali eu faço ou até o shopping ou até Embu. Hoje você vai ter semáforos ali até a divisa com Embu. Sem contar, Luiz, uma questão muito importante que as pessoas não têm se atentado, é o seguinte, tem aumentado e muito o risco de assalto nesses faróis que foram colocados. Por quê? Porque os faróis, para tentar dar uma mobilidade melhor na cidade, os faróis que fazem a travessia, ele fica por muito tempo fechado. Sim. E são ruas escuras, né? Ruas escuras e muitas delas em pontos isolados da cidade, que sem movimentação de pessoas. Isso faz o quê? Com que o bandido cada vez mais tenha a possibilidade de assaltar essas pessoas. E você imagina de madrugada uma pessoa que vem num farol desse, a gente sabe que hoje em dia dificilmente alguém fica parado num farol de madrugada. Não fica. Você imagina a pessoa cruzar uma Regis Bittencourt com um farol fechado com medo de assalto, né? Você imagina, às vezes, as pessoas acham que está conseguindo enxergar o trânsito, mas não está enxergando. Então, você imagina o risco de acidente de uma pessoa que está na Regis Bittencourt com o farol aberto, seguir em frente e uma pessoa vir nessas travessias na frente e passar. Mas já aconteceu, Daniel. Roleta russa. Roleta russa. Nos últimos, desde que iniciou a implantação dos semáforos, nós já tivemos diversos ali acidentes na Regis Bittencourt. E acidentes graves, tá? E em breve, infelizmente, a gente vai ter mais tragédias fatais ali, exatamente por esse fato. Então, assim, pedir para acontecer, porque é nítido que vai dar ruim ali, tá? A gente pega a questão do roubo, do assalto, o cara vai meter ali o cano mesmo, porque é algo de fácil acesso e ele vai conseguir sair ali rapidamente. Então ele vai procurar facilidade. Ele não vai procurar mais o centro da cidade, lá onde ele tem dificuldade. Ele vai para onde está fácil. E aí você tem a questão do trânsito que interrompeu. Você tem a questão do acidente. Qual é o ponto positivo? Não existe. Eu não consigo enxergar. E só para a gente resumir essa questão, eu acho que a população, por mais de 20 anos, sempre pediu e sempre aguardou com ansiedade a construção da alça do shopping. Para sentido Embu das Artes, e uma alça também na região de São Judas. E é isso que a população pode esperar caso a gente chegue nessa gestão, que a gente vai fazer toda uma revisão do que está sendo feito na Regis Bittencourt. Não é por questão de, porque o prefeito antigo fez por vaidade, muito pelo contrário. É por necessidade e por urgência. Hoje, o que tem sido feito na Regis Bittencourt é colocar a vida do motorista, do cidadão de bem em risco nessas travessias. Então, o que a gente vai fazer? Resolver de que forma? Fazendo as travessias, não em nível, mas sim através de viadutos, tanto ali na alça do shopping, quanto na alça do São Judas, e estudar a possibilidade da ampliação, né, de acrescentar mais uma pista ali no retorno da Paulo Aires, lá do Parque Pinheiros ali. Bacana. Que é o que a população aguarda, sempre esperou isso aí, essa é a verdade. Esses são projetos que realmente, de fato, a população espera de uma gestão eficiente, de uma gestão que realmente tenha compromisso aí com a cidade. Bacana. E eu complemento, isso já se espera há mais de 20 anos. Verdade. Será que os engenheiros lá atrás estavam errados e os de agora estão certos? Eu acho que não. Porque, assim, se isso foi feito, se você pega ali, na própria Raposo Tavares, sentido interior, você tem Cotia, a elevação da pista para que passasse direto, que é um projeto também bacana, mas é audacioso, a gente sabe que é um projeto macro. Mas se você tem isso construído há anos e funciona ali, por que aqui eles vão cruzar uma rodovia e fazer e colocar em risco a população? Então, eu acho que
é um tiro no pé, infelizmente, que o governo atual deu. Infelizmente, esse tiro no pé está afetando a toda a população. Né? Então, eu espero que tenha êxito aí na sua candidatura, que você seja eleito e o futuro prefeito de Taboão da Serra, para que a gente possa juntos fazer essa mudança. Eu acho que isso é o que a população espera aí para toda Taboão da Serra nesse momento. Né? Tá muito bom o bate-papo, mas a gente está terminando aqui mais um cara a cara com o Dr. Luiz. Eu queria que você fizesse uma explanação final aí, o que você almeja, o que você espera para essa eleição e para 2025, o que você espera dentro do seu mandato, que eu tenho certeza que vai ser exitoso. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez aqui, Luiz, você, pelo convite, pela oportunidade de esclarecer alguns fatos da nossa cidade, falar um pouquinho do que a gente pensa para o futuro da nossa cidade e deixar aqui para o ouvinte, para o seu telespectador, para os internautas que vão nos acompanhar através desse podcast, que pode esperar da gente muito trabalho, pessoas que... Com certeza vamos montar um grupo de pessoas que realmente pensem em desenvolver a cidade, pensem em inovar a cidade, tá? Que coloque a política de Taboão da Serra num outro patamar, de pessoas sérias, de pessoas que realmente ouvem a população, né? De pessoas que querem o crescimento da cidade, não o crescimento pessoal. E é isso que a gente busca, gente. Uma oportunidade para desenvolver de verdade a cidade. Taboão da Serra precisa disso urgentemente. Estamos aí há mais de 10 anos sem dar um passo para frente, só dando passo para trás em todos os segmentos, né? E é uma cidade rica, boa para se morar, bem localizada, né? Que falta simplesmente pessoas capacitadas que queiram de verdade desenvolver a cidade. E para isso, Luiz, conto muito com você também, porque sei que você é uma pessoa preparada, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que busca conhecimento através de outras cidades que implantam ações que dão certo, né? Então isso é muito importante para a gente, porque a gente não está aqui também para inventar a roda. Eu acho que coisas boas precisam ser copiadas, e é isso que a gente tem feito, visitado cidades, como você trouxe aqui, um exemplo de Santa Catarina, e é isso que nós vamos fazer. Dialogar com a população, dialogar com especialistas em gestão pública, para que a gente possa, de fato, realmente colocar Taboão no caminho do crescimento. E é isso aí que a população pode esperar da gente aí, Luiz. Muito trabalho, né, e muita ação. Um governo participativo, um governo de realizações. Bacana, Daniel. Obrigado. Faço das minhas palavras as suas. E um recadinho para a população: participem. Vá à urna, dia 6 de outubro, votem, analisem aí o seu candidato, faça a sua parte, né? Eu acho que quem tem que fazer a maior das vezes aí da parte é o eleitor. Exato. Tem que participar, faça um mandato participativo no seu caso, e você, eleitor, vem comigo, vem com o Daniel para a gente estar lá em 2025, se Deus quiser, fazendo uma ótima gestão. Daniel, só tenho que te agradecer. Obrigado por mais uma vez. Estamos juntos nessa e sempre, tá bom, meu irmão? Um abraço. Abraço.